Vamos lá, amados de Deus. Gálatas capítulo 5, vamos ler novamente aqui o verso 22 e 23. Diz assim: O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pai do céu, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê a tua graça do alto para compreendermos a tua palavra, a tua vontade para as nossas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, no dia 29 de julho, aconteceu um incidente na cidade de São Paulo, em que um homem chamado Igor Salceda, ele pega o seu Porsche, seu carro de luxo, e corre atrás de um motociclista em alta velocidade e atropela-o por vontade, matando o motociclista. O nome do menino tinha 21 anos, chamado Pedro Figueiredo. E aí, quando você vai ouvir a história, é que eles discutiram no trânsito e, segundo o relato, o motociclista tinha quebrado o retrovisor do carro dele. E quando eu fui ver a história, um retrovisor de um Porsche é caro, custa entre 3 e 5 mil reais. Mas o descontrole e o destempero desse rapaz de 27 anos acelerou um carro a alta velocidade e bateu contra esse motociclista, dando perda total no carro. Então, por causa de 5 mil, ele perde 2 milhões, porque ele fez por vontade. Então, o seguro não vai pagar o carro dele. Então, ele foi preso, homicídio, fez por vontade, por destempero. Por que eu estou mostrando esse exemplo? É um exemplo muito claro e didático e que acabou de acontecer agora na semana passada, para falar sobre esse domínio próprio, sobre esse domínio sobre a ira, sobre o domínio sobre as emoções, sobre o domínio das nossas vontades. Nós somos seres humanos, vivemos em sociedade. E se nós não conseguirmos controlar os nossos impulsos, as nossas vontades, o que nós vamos fazer é viver em guerra. E o que é interessante é que vivemos numa sociedade que muitas vezes exalta a gratificação imediata. Você tem que dar liberdade aos seus impulsos, às suas vontades. Você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você deseja. Não é assim que a sociedade hoje vê? Então, a ideia de domínio próprio é uma virtude que vai de encontro à corrente da sociedade. Ser cristão é viver em contracultura. É dominar-se, dominar o seu desejo, dominar a si mesmo, dominar as suas próprias vontades. Domínio próprio é a ideia que é chamada de temperança ou autocontrole. Isso tem sido trabalhado na sociedade da seguinte forma: você tem que ter autocontrole para fazer tudo aquilo que você precisa fazer para alcançar tudo aquilo que você deseja neste mundo. Você precisa se submeter à sociedade, você precisa se submeter ao seu chefe, você precisa se submeter a muitas coisas para alcançar tudo aquilo que você deseja nesse mundo. No entanto, quando nós lemos o texto do apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, nós não temos que ter controle da nossa vontade para apenas conquistar algo nesse mundo, algo que perece, algo que desaparece, algo que fica quando morremos. A palavra de Deus diz que eu preciso dominar a minha alma, como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9 da sua primeira epístola, para conquistar uma coroa incorruptível que está nos céus. Domínio próprio é quando eu aprendo e tenho uma capacidade de controlar os meus próprios desejos, os meus impulsos e as minhas emoções. De outra forma, é quando eu aprendo a me submeter ao Espírito Santo de Deus, à vontade do Pai para a minha vida.
Isso não é algo novo. Isso não é algo que foi estudado apenas pelo apóstolo Paulo. Isso não é algo que foi estudado apenas pela cristandade. Eu gosto de trazer dentro da história o significado de domínio próprio. Um dos primeiros a falar isso foi Platão, 400 anos antes do Senhor Jesus vir ao mundo. E ele fala sobre essa alma racional e os controles das paixões. Eu tenho uma capacidade intelectiva e essa capacidade intelectiva precisa controlar os meus impulsos, as minhas emoções. E o exemplo desse rapaz do Porsche. Ele não parou para pensar em tudo aquilo que ocorreria se ele lançasse o seu carro contra aquela pessoa, matando aquele rapaz. As suas emoções foram mais fortes, muito mais fortes, do que a sua capacidade de raciocinar e de entender a vida e de entender o mundo. Para Platão, na República, ele vai dizer que a alma é composta por 3 partes: a racional, a irascível, que é emocional, e a apetitiva, que são os desejos. E ele está correto. Nós temos uma capacidade de entender o mundo, nós temos uma capacidade de perceber como o mundo é, nós temos a capacidade de saber como somos inseridos nesse mundo. E as nossas emoções é o que permeia essa relação que eu tenho com o mundo. E os meus apetites, os meus desejos também fazem relação com esse mundo. Então eu preciso aprender e ter a capacidade racional de governar tanto as paixões quanto os meus desejos. É sobre isso também que a Escritura fala. Fala sobre essa capacidade do homem de entender que eu preciso governar a minha vida. Olha como isso é interessante. Escrevendo a República, Platão vai dizer que essa parte da minha alma, a justiça da minha alma, assim como a justiça na cidade, ela é alcançada quando a razão governa e mantém as paixões e desejos sob controle. A minha alma justa precisa controlar as minhas ações. Uma cidade justa precisa controlar todas as pessoas que estão dentro daquela sociedade. Ele olha para o mundo e percebe que toda a vida, toda a relação humana precisa estar temperada. E o domínio das emoções e dos desejos tem que estar submetidos a uma alma racional. Só que até aí, a gente está falando de relação humana. A gente está falando de mundo. A gente está falando de cultura. O que eu preciso entender vai um pouco além disso. É maior do que essas relações que nós temos dentro de sociedade. O que o apóstolo está falando é de algo que é eterno, não é algo que é perene, não é algo que passa como o mundo passa. É importante você ver pessoas no mundo tendo controle, domínio próprio, alcançando seus objetivos e fazendo aquilo que eles têm que fazer. A grande diferença é que essas pessoas, ainda que tenham domínio próprio das suas vidas, não fazem a vontade de Deus. Domínio próprio aqui é para fazer a vontade de Deus, que é muito maior. E a grande verdade é que quando nós realmente queremos algo, nós nos esforçamos. Nós colocamos, nós nos imbuímos de aprender, de nos dominar, né? Mas essas coisas não nos levam a Deus. Nos levam ao mundo. Nos levam a conquistar aquilo que desejamos aqui, não na eternidade. Domínio próprio passa para um outro lado muito mais profundo de uma liberdade que eu preciso ter no espírito. Porque eu sou escravo das minhas paixões. Não é isso que a Escritura diz? Que eu sou escravo dos meus desejos, que eu sou escravo das minhas vontades. Que eu ajo segundo o meu coração caído e não segundo o que Deus deseja de mim. Eu usei o exemplo da filosofia para mostrar para vocês que o homem fala sobre dominar-se. Epiteto, ele vai dizer que o homem verdadeiramente livre é quando ele é mestre de si mesmo. É quando ele domina a sua própria paixão. É quando ele domina a sua própria vontade. Mas o que a Escritura diz é que eu preciso mais do que isso. Eu preciso dominar todas essas coisas
sujeitando-as a Deus, colocando Deus como o centro da vontade, colocando Deus como o modelo de toda a verdade e de justiça. E isso eu não vou fazer segundo a minha racionalidade. Eu vou fazer segundo o temor do Espírito. E são dois tipos de inteligência. São dois tipos de racionalidade. O homem é racional, inteligente, entende o mundo porque ele é imagem e semelhança de Deus. Isso todos os homens são. Mas há um outro tipo, que é tocado pelo Espírito Santo, e ele é transformado de tal forma que ele abandona a forma de viver no mundo e ele vai viver segundo a vontade de Deus. É sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando nesse texto aqui do capítulo 5. Ele vai dizer que, no verso 16, que nós devemos andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Concupiscência aqui nada mais é do que os nossos desejos e apetites, de tudo aquilo que desejamos no mundo. E ele mostra que é uma luta espiritual quando ele diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles são opostos entre si. Porque eu, segundo a minha própria vontade, eu quero viver no mundo e segundo os meus desejos. E para Deus é diferente. Eu preciso dominar essas vontades e sujeitá-las todas ao Espírito Santo e a Deus. Eu preciso fazer tudo aquilo que Jesus ensinou. E para isso eu preciso aprender a me sujeitar ao Pai, para não fazer, porventura, o que seja do meu querer. Quando Paulo diz não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não vivo mais a minha própria vontade. Agora, eu preciso viver a vontade do Pai. Porque os caminhos dele são outros e os pensamentos de Deus são outros. E eu preciso construir em mim essa forma de viver que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 18. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu preciso caminhar segundo o Espírito. E não mais estar sujeito à lei, tanto da palavra quanto à lei da minha própria carnalidade. Há uma lei na minha carne, que é a lei da queda, que é o meu desgoverno, que é a minha forma sempre de fazer a minha própria vontade e não a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo faz um paralelo. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já está escrito outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas há um outro tipo de gente, segundo o apóstolo Paulo. Há um outro tipo de gente que aprendeu a viver segundo a virtude do Espírito. E como nós vimos, essa pessoa ama. Eu falei para vocês que o amor é aquilo que encapsula todas as outras virtudes. Por amar, eu vivo em alegria, em paz, em longanimidade, eu aprendo a ser benigno, eu aprendo a ser bondoso, eu aprendo a ter domínio próprio. Porque eu passo a ser controlado pelo Espírito Santo. Domínio próprio na Escritura é uma palavra grega que se refere à capacidade de controlar os próprios desejos, impulsos e comportamentos. Paulo está dizendo, aquele que pertence a Deus não vive nessas outras coisas que ele está dizendo aqui, que são as obras da carne, mas passaram a viver nas obras do Espírito Santo. E eles aprenderam a controlar os seus próprios desejos, impulsos e comportamentos. Portanto, segundo o contexto bíblico, domínio próprio é a virtude que capacita o crente a resistir à tentação e a viver segundo os princípios de Deus, em vez de ceder às inclinações da carne. Quem pertence a Deus aprende a dominar-se. Acabamos de falar do irmão do Adonias. Era descontrolado quanto à bebida.
não tinha domínio sobre ela. Ele era alcoólatra e vivia desesperadamente bêbado. Só não bebia quando ia trabalhar. E mesmo assim trabalhava de ressaca, né? Então, se esse Deus existe, Adonias, ele vai me libertar dessa vontade de beber. Perceba que estamos falando de uma pessoa que não tinha domínio próprio. Então ele ora a Deus e diz assim: se o Senhor existe, eu não sentirei mais vontade de beber. E ele ora no domingo. Aí passa a semana inteira sem beber. E aí ele liga para Adonias e diz: Deus existe, porque eu não tenho mais vontade de beber. Você entende o que é domínio próprio a partir do Espírito Santo? Porque há um domínio próprio que os homens estudaram. Há um domínio próprio que faz você governar a si mesmo e ser mestre das suas vontades. Mas elas não levam a Deus. Eu não sou salvo por esse domínio próprio. Mas há um domínio próprio que se submete ao Espírito Santo de Deus e que quer fazer a vontade de Deus. Esse é para a salvação. Esse te liberta das obras da carne, que era a bebedice que está aqui dentro de todas essas coisas que o apóstolo Paulo fala. E cada um de nós está encaixado nessas coisas todas aqui. Todos nós temos as mesmas inclinações carnais e vivemos essa queda. Então, o que acontece conosco quando não conseguimos viver a vontade de Deus? Primeiro, o inferno, né? Primeiro é não viver o que Cristo ensinou. E minha vida vai descendo a ladeira e sendo desgovernada, né? Totalmente, você não tem o governo da sua própria vida. Provérbios 25, 28 diz: como cidade com seus muros derrubados, assim é aquele que não sabe dominar-se. Os meus muros estão todos caídos. Eu não tenho controle sobre a minha ira. Se alguém pisa no meu pé, eu vou lá e mato. Como descendente, né? Como Caim, né? Pisou no meu pé, eu fui lá e matei ele. Nós temos essa ira que foge o controle. Nós temos essa forma destemperada de agir no mundo. Então, eu preciso aprender que a graça de Deus me deu essa capacidade de controlar as minhas emoções e as minhas vontades. Mas é um exercício. Lembra que lemos aqui no apóstolo Paulo? Eu tenho que esmurrar a minha carne. Eu tenho que lutar contra a minha vontade carnal. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Olha que coisa linda. Quem faz com que eu renuncie à impiedade e às paixões? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que dentro do meu coração me convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que diz a mim: olha, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma forma correta de viver. Eu preciso saber dominar e entender a maneira correta de agir. Eu preciso saber como eu devo agir. Eu preciso dominar a intensidade das minhas vontades. Eu preciso saber a hora certa. Tudo isso é um exercício do próprio Espírito Santo no meu coração. É quando eu passo a agir no mundo dominado pelo Espírito. O Spurgeon, Charles Spurgeon, quando ele pregou o seu sermão A Glória do Autocontrole, ele disse que o domínio próprio é um dos maiores triunfos da graça divina. É a glória de um crente ser mestre de si mesmo. Olha que coisa linda. Eu preciso aprender a ser meu mestre, no sentido de pegar o ensino de Cristo, que é o meu mestre e Senhor, e guardar. Mas eu preciso dominar-me para fazer isso. Eu preciso entender quando a minha vontade, o meu desejo, a minha ira ou a minha rebeldia está além e aquém daquilo que Jesus ensinou e da pessoa do próprio Cristo. Porque Jesus disse que nós temos que ser os seus imitadores. Paulo também disse isso. Não somos maiores do que Cristo. Pelo contrário, nós somos menores.
Jesus em tudo se dominava. Nós perdemos o domínio por causa da queda. É uma reconstrução. Por isso que todas essas virtudes precisam ser construídas dentro de nós, para que aprendamos a viver segundo aquilo que não há lei. A gente vai ver isso no próximo sermão, né? Contra essas coisas que o apóstolo Paulo está falando, todas essas virtudes do Espírito, todos esses frutos, todo esse fruto do Espírito me transforma numa pessoa que a lei não me condena. Porque eu vou viver amor, justiça, verdade, igualdade, eu vou amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E eu vou aprender a viver uma justiça em que eu domino as minhas vontades. Isso é um estágio de maturidade, né? Quando olhamos para esse modelo de domínio das próprias vontades, Jesus é perfeito. Durante a sua vida e ministério, ele mostra em situações de tentação, em situações de sofrimento, em situações de oposição, de gente que odiava ele, atacava-o de frente, cuspia e batia, e tudo que fizeram contra ele, ele não perde o seu domínio de si mesmo. Em momento nenhum. Em nenhuma hora. Ele, por exemplo, na tentação do deserto, quando ele é tentado pelo diabo de várias formas, em cada uma das situações, ele demonstrou o domínio próprio. Quando ele diz, você está com fome, transforme as pedras em pães. Ele diz, não preciso disso. Eu me alimento da vontade de Deus. Ele mostra, ele responde com a palavra e recusa-se a ceder à sua própria vontade, porque ele tinha fome. E nós temos essa ideia de como, quando estamos com fome ou quando queremos satisfazer as nossas necessidades e vontades, nós explodimos para que ela seja feita. E o homem é assim. Esse é o homem caído. Um outro exemplo, na paixão de Cristo, na sua crucificação, durante a sua prisão, julgamento e crucificação, Jesus permaneceu calmo e controlado. Todo o tempo. Como ovelha que vai submissa aos seus tosquiadores, né? Mesmo diante de tortura e humilhação, ele confia completamente no plano do Pai. Ele se mantém ali, todo o tempo dominando o seu próprio espírito. Que é algo extremamente difícil. E isso precisa de exercício, né? Eu preciso me dedicar a isso, né? Nesse sentido, eu sou bastante tomista, né? Tomás de Aquino entendia que nós precisamos aprender através do esforço. E Deus, quando vê o esforço, abençoa. Porque tem pessoas que são tocadas pelo Espírito, né? Tem pessoas como o irmão do Adonias, Deus foi lá, e a bebida sumiu. Irmãos, isso é espiritual, isso é sobrenatural. Deus não age assim com todas as pessoas. Deus age assim com alguns, porque Deus quer, eu não sei como é que é isso. Cada relação de Deus é pessoal. Então vai ter pessoas que Deus vai tocar e aquilo vai sumir, mas vai ter outros, irmãos, que vai lutar a vida inteira contra aquilo. E vai ser um espinho na carne. E Deus vai ver a nossa luta, e Deus vai ver o nosso esforço, e vai nos dar domínio próprio. Vai me fazer vencer. Tem pessoas que vai lutar com a ira a vida inteira. Inteira. E várias outras áreas da nossa vida. Certo? Eu preciso entender que Deus é aquele que olha para mim com um olhar de misericórdia, mas eu também sou aquele que me esforço, entende? Paulo disse assim, olha, se esforce para buscar essa coroa incorruptível. Não é algo que perece como as pessoas se esforçam nesse mundo para conquistar coisas que aqui ficam. Né? Nós estamos buscando uma coroa inacessível, que não murcha, uma coroa para a eternidade, e eu preciso de esforço. Eu preciso moldar o meu coração segundo a vontade de Deus. Eu preciso aprender a dominar. Eu preciso ter esse domínio próprio sobre mim mesmo. E ele é dificílimo. Ele começa com a capacidade de governar aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Gente, eu sou uma pessoa que leio muito. A esposa está ali de prova. Né? Sara foi me apresentar no judô, ele fez, esse é o meu pai. Ele adora livros.
Foi assim que ela me apresentou. Mas não pense que eu sento lá e digo assim, eu vou ler aqui agora. Tem momentos que é delicioso e eu faço por hábito. Mas tem momentos em que eu digo assim, nossa! Não sai, eu estou pensando em 1 milhão de coisas, eu não consigo ler. E eu me obrigo a sentar, e eu me obrigo a ler, e eu me obrigo a escrever, e eu me obrigo a fazer porque eu preciso fazê-lo. E se eu não domino na minha vida naquilo que é basilar e simples, eu quero comer isso eu posso, eu não posso, eu quero, eu não quero, naquilo que eu como, naquilo que o meu corpo precisa fazer, se eu não tenho esse domínio, como é que eu vou ter domínio sobre o pecado? Que é algo sobrenatural e muito maior e que domina a minha mente de tal forma que eu fico escravo daquilo. Entende? Ninguém começa correndo 42 quilômetros, gente. Todo mundo começa correndo 500 metros. E dali a gente vai desenvolvendo essa capacidade de correr. O que eu estou tentando dizer? Nós precisamos começar a dominar os nossos corações nas pequenas coisas. Para que nas grandes coisas eu consiga resistir às tentações e eu consiga discipular o meu corpo ao ponto de não ser reprovado, como diz o apóstolo Paulo. Mas sim viver para Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Ele diz, irmãos, eu rogo-lhes. Aqui é como um capitão dizendo assim, olha, o que eu estou dizendo a vocês é importantíssimo para que a gente consiga ganhar essa guerra. A palavra original tem essa ideia de um capitão que está dizendo assim, hajam assim para que possamos vencer. Então ele diz, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Essa é a sua capacidade de entender o mundo, a vida e o que eu ensinei. Até o capítulo 12 de Romanos, ele está tratando só teologia. O homem é caído, o homem é corrompido, todos os homens a uma se desviaram, o homem perdeu-se de Deus, o homem não faz a vontade de Deus, não há quem faça, mas há um que é diferente de todos, que é Jesus, é o segundo Adão. E aí ele vai falando sobre pecado, ele vai falando sobre essa lei, o que eu quero, eu não faço, o que eu não quero, eu vou e faço. Aí ele fala sobre o domínio do Espírito Santo no capítulo 8, aí ele fala sobre essa eleição de Deus entre Isaac e Jacó, aqueles que são chamados, entre Esaú e Jacó, e aquele que é chamado por Deus, e ele vai trabalhando toda a doutrina da salvação, e no capítulo 12 em diante ele vai dizer, você precisa aplicar isso na vida. Então você precisa aprender a dominar-se, e começa pela sua própria mente. Então você não pode se amoldar aos padrões desse mundo. Você precisa ser transformado pela renovação dessa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui você percebe a diferença entre domínio próprio no mundo e domínio próprio em Deus. O domínio próprio em Deus é para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Que é completamente diferente do mundo. O homem no mundo domina a si mesmo para suas próprias conquistas. O homem no mundo domina a si mesmo para ter o prazer de ser mestre de si. Em Deus, nós temos domínio próprio para nos submeter a Cristo. Para nos submetermos à vontade do Pai, que é muito maior. E é espiritual e sobrenatural. Então, Agostinho, no livro Confissões, no livro 10, ele diz algo que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz a alma que se regula pelo domínio próprio e, através dele, ela levanta acima das paixões e dos desejos que a escravizam. Olha que coisa linda. Eu passo realmente a ser liberto quando a minha alma é envolvida pelo domínio próprio do Espírito Santo. E aí eu sou elevado acima das paixões. Eu sou elevado a um mundo em que eu vivo segundo o Espírito Santo. Eu aprendo a fazer a vontade do Pai, que é exatamente a vida que Jesus viveu. Ele viveu para fazer a vontade do Pai. Uma comida eu tenho que vocês não conhecem.
fazer a vontade do meu Pai. Ele pega o que é basilar, a necessidade primeira, fisiológica do homem, e diz assim, a minha é a vontade de Deus. É essa transformação que o apóstolo Paulo está falando. Quando somos carnais, vivemos nessa loucura que ele descreve aqui. E quando somos espirituais, nascemos fruto do Espírito e somos transformados em novidade de vida. O velho homem se despe e morre e nasce esse novo homem em Cristo. Eu passo a viver uma verdade completamente diferente da de Deus. Ou da dos homens. Eu vou viver a verdade de Deus. Certo? Então eu aprendo, por exemplo, a ter domínio próprio com relação aos outros. O que aquele homem do poste não teve. O que muitas vezes nós perdemos essa possibilidade de ter domínio próprio. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu trabalhava na Leves. Eu era vendedor da Leves Norte-Nordeste, né? Eu era responsável por venda para lojista. É quando a Leves abre o seu showroom no hotel, né? E vinham várias pessoas, lojistas, e eu vendia para essas pessoas, né? Então, eu tinha vendido absurdos. Eu não era supervisor ainda, eu era apenas vendedor e responsável por esse showroom da Leves. E aí, eu estava sendo sondado para ser supervisor Norte-Nordeste. Eu era o maior vendedor que existia naquele lugar. E aí, na noite anterior, tinha pessoas que chegaram lá 10 da noite. Só que 10 da noite fechava o showroom. E a pessoa chegou 10 da noite, ó, eu peguei o avião, só pude chegar agora. A dona de todo o processo virou para mim e disse assim, ó, então você fica. E vende para ele. Eu fiz, tá bom, ok. Fiquei até 1h30 da manhã. Eu morava longe. Peguei um táxi, cheguei em casa, era 2h40 da manhã. Aí eu tinha que estar lá às 8. Eu cheguei às 8h40. Eu cheguei 40 minutos atrasado porque eu fiquei até 3 horas da madrugada. A primeira fala dela foi, que absurdo é esse? 8h40 já tem cliente aí. E aí, como eu sou uma pessoa Pedro, eu disse, virei para ela e disse, vá. Virei para ela e disse assim, não preciso do seu emprego. Você pi. E disse tudo o que eu queria dizer ali. E falei, venda você. Desci, fui para a praia e acabou. Cheguei no outro dia de manhã. Quem estava lá? O representante da Leves Brasil. Fez assim, João, que loucura é essa que eu vi ontem aqui? Eu estou vindo aqui hoje porque seria o supervisor Nordeste. Você é o melhor vendedor que nós temos. E eu estava mandando você para os Estados Unidos. Você tinha um curso para fazer agora e você seria o meu representante. A gente estava olhando você para gerente nacional. Você acabou de ser demitido. Quando eu desci as escadas daquele hotel, eu me senti a pior pessoa do universo. Porque eu podia ter respondido assim, olha, eu saí 3 da manhã daqui ontem. Ela não sabia o horário que eu tinha saído. Eu saí 3 da manhã. Eu dormi 2 horas e pouco. Ela disse, nossa, não sabia, então desculpa, tá bom, entra aí. Mas a minha primeira reação é Pedro, eu corto a orelha primeiro, depois eu tento, sabe? Então, é isso, esses conflitos, ofensas, tentações que destroem a minha vida e como disse aqui o texto que nós vimos, né, de Santo Agostinho, eu não tenho barreira, os meus muros estão derrubados e eu saio passando por cima de tudo. E eu não consigo santidade. Então o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Controlem a ira de vocês. Aprendam a controlar. E eu tive uma batalha comigo mesmo durante anos. Eu fazia jejuns tão severos que eu tinha enxaqueca de passar mal. Mas eu dizia assim, eu vou controlar essa ira
ou eu vou continuar perdendo oportunidades minha vida inteira. Eu nunca vou poder ser alguém que governa outros. E eu lutei quanto a isso. E até hoje ainda luto, porque há momentos em que minha ira sobe e minhas orelhas ficam vermelhas, eu fico vermelho, eu pego meu tênis e saio de casa e vou correr. Porque eu não tenho condição de conversar com a minha esposa, nem lidar com a minha filha, porque eu estou num estágio de ira que o sol vai pôr-se. Então eu preciso sair correndo de casa, sabe? Acalmar para resolver o problema. Porque nós não somos perfeitos. As pessoas têm uma ideia de cristianismo que, eu recebi o Espírito, agora estou em nirvana, né? Cheguei num céu absurdo e agora nada mais me domina. Mentira. Mentira. A grande verdade é que você agora tem poder para resistir a isso. E se você lutar, você consegue resistir. Mas é um aprendizado. Tiago vai dizer, amados irmãos, tenham isso em mente. Ou seja, de onde vem a racionalidade que Paulo diz, que domina todas as coisas? Tenham isso na sua mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então eu preciso ter domínio próprio. John Wesley, no seu sermão sobre a cura do pecado, ele diz, domínio próprio é o poder pelo qual o cristão renuncia às suas próprias vontades e as submete ao governo de Deus, vivendo de acordo com a sabedoria divina e não com os caprichos humanos. Olha que texto profundo. Isso aqui é muita sabedoria, irmãos. E a primeira coisa que eu preciso aprender a abandonar para ter domínio próprio é os meus próprios caprichos. Porque quando eu sou menino, eu esperneio. Quando eu sou menino, eu sou caprichoso. Quando eu sou menino, eu quero que a minha vontade seja feita. Mas agora que sou homem, agora que amadureci, agora eu tenho domínio sobre isso. Então eu pego os meus caprichos e submeto ao governo de Deus. Isso é que é ser cristão. Percebe como é diferente do domínio próprio do mundo? Porque é a pessoa de Deus que está no centro, não sou eu que estou no centro. O domínio próprio do mundo, você está no centro de tudo. Você governa e faz as coisas acontecerem, né? Você é exaltado até por isso, por ser uma pessoa assim. Em Cristo, não. Se o domínio próprio desce, se submete, e agora ele está em cima e você está embaixo. Muda a perspectiva. Muda a visão correta que eu preciso ter. Então eu preciso entender que esse fruto do Espírito não é algo que eu possa alcançar por mérito próprio. Esse domínio próprio como fruto do Espírito é uma bênção do Espírito Santo que me capacita a resistir à minha própria carnalidade e eu aprendo a viver em obediência a Deus. É isso que Paulo está falando aqui no texto. E eu vou viver de uma forma que não tem lei que me condene, porque eu vou viver na lei do amor. Eu vou fazer a vontade de Deus. Então Pedro, na sua segunda epístola, pensando nisso, ele diz, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. E do domínio próprio, a perseverança, e da perseverança, a piedade. Ele faz uma escada. E eu preciso construir a minha vida entendendo que se eu creio em Deus, eu preciso ter as virtudes de Cristo. Eu preciso ter os frutos do Espírito. Eu preciso ter conhecimento aliado a isso. Eu preciso saber explicar às pessoas a fé que eu tenho, como diz Pedro. Eu preciso aliar as minhas relações humanas a partir da perspectiva da relação de Deus com os homens, e de Cristo comigo, e de eu com o outro. Eu preciso ter conhecimento da salvação, da justificação, como é que isso se processa, como é que os homens são sem Deus, como é que os homens são em Deus. E aliado a esse conhecimento, eu domino a minha própria vida, a minha própria carnalidade. E aí eu persevero na fé, caminhando em justiça. E aí eu encontro uma vida piedosa. Isso aqui é uma caminhada longa. É uma maturidade que a gente chega quando chega longe.
Alguns conseguem chegar mais cedo, os outros vão chegar muito mais velhos, porque cada um tem o seu próprio ritmo e caminho. Mas eu preciso entender. Então, aqui nesse texto, versos 16 e 17 do capítulo 5, Paulo diz: por isso eu estou dizendo a vocês, vivam pelo Espírito. Aprendam a viver pelo Espírito. Aprendam a se submeter ao Espírito e dominar as suas paixões. Para de fazer a vontade da sua própria carne caída. Encontra em Deus satisfação. Paulo está falando de razão, de emoção e de desejos, que precisam estar aliados a Deus. Richard Baxter explica direitinho o que é isso. Ele diz no seu diretório cristão: sem domínio próprio, nenhuma virtude pode ser mantida. Sem eu me dominar, eu não tenho virtude nenhuma. Eu não consigo ser manso, eu não consigo ser bondoso, nem benigno, eu não consigo ser longânimo se eu não tenho domínio próprio. Pois todas essas nossas boas intenções são rapidamente destruídas por paixões descontroladas. Tudo cai. A gente vai cortar a orelha como Pedro. A gente vai dizer coisas que não devemos dizer. A gente vai perder chances que às vezes não vão voltar atrás. No mundo, você ainda pode perder chance, né? Deus, de alguma forma, vai lhe tratar e fazer crescer a partir daquilo. Mas como servo de Deus, eu preciso ser exatamente como Cristo quer que eu seja. Porque isso é um chamado. Vamos falhar, mas o nosso desejo maior é sempre estar fazendo com que Deus seja glorificado na minha vida. Jesus dominava-se para fazer tudo o que Deus queria. E era exatamente nisso que Deus era glorificado. É justamente isso que o fazia diferente de todos os outros profetas que vieram. Que em algum momento aqueles homens fizeram suas próprias vontades. Em algum momento eles se irritaram, em algum momento eles pecaram. Jesus não. Ele tinha domínio absoluto de si. É esse o caminho que ele está ensinando. Não seremos como ele, só na eternidade, mas podemos chegar perto. Podemos melhorar a nossa vida de tal forma que a realidade ao nosso redor se transforme. A tal ponto, como diz Thomas Kempis, naquele livro A Imitação de Cristo, logo no livro 1 ele diz: o domínio próprio é um muro ao redor da alma, protegendo dos ataques dos inimigos. É uma fonte de paz interior que conduz à comunhão constante com Deus. Ele mostra que tem 3 coisas aqui importantes. Quem não leu esse livro, leia, tá? A Imitação de Cristo. Qual é a primeira coisa que o domínio próprio vai fazer? Vai construir um muro ao redor da sua alma. Quando o inimigo te atacar, você tem força para resistir. Quando alguém te atacar, você tem força para suportar. Você é protegido. Porque tem controle das suas próprias emoções. Qual é a segunda? Você tem paz interior. Você não fica escravo da bebida. Você não fica escravo de qualquer do sexo ou de qualquer outra coisa que lhe prende, que lhe puxa, né? Que você não tem domínio sobre isso, ou eu quero ou eu não quero. Há um controle que lhe dá paz. Ah, eu quero agora. Ah, eu quero, não quero agora. Você domina-se. E a outra coisa que acontece, eu passo a ter comunhão constante com Deus, porque eu não me perco de mim mesmo, das minhas vontades. Né? Eu não sou o filho pródigo que diz assim: eu quero ir embora agora. Me dá tudo que é meu, que eu vou seguir o meu caminho. Né? Perdeu a comunhão com o Pai. Porque ele seguiu a sua própria vontade, o seu próprio desejo, e o texto diz que ele viveu dissolutamente, gastando o seu dinheiro assim, e ele vive longe do Pai, até que ele encontra a sua própria derrota, porque o que vai acontecer lá na frente é sarjeta, quando você não tem domínio da sua vontade. E na sarjeta que ele quer voltar para a casa do Pai. Então essa alma protegida, né, me faz com que eu consiga viver uma vida que eu mesmo também tenha prazer. Liberdade não é fazer tudo o que quer, gente. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Liberdade é quando você diz: eu quero fazer isso ou não quero. É ter domínio sobre si mesmo.
E eu encerro dizendo o seguinte: pastor, quais são as aplicações disso? Eu entendi. Entendi o que é domínio próprio, entendi o que é domínio próprio no mundo, entendi o que é domínio próprio no Espírito Santo. E agora eu preciso aplicar isso sobre a minha vida. Então eu preciso entender que eu preciso cultivar o domínio próprio, me submetendo ao Espírito Santo, buscando a sua orientação, buscando a capacitação do Espírito de resistir a tentações e viver em santidade. É uma caminhada. É um autolapidar-se. É retirar. O que é santidade? É retirar aquilo que Deus não quer de nós, para sermos segundo a sua vontade. Como é que eu faço isso? Disciplina espiritual. Oração, jejum e estudo da palavra. Eu não vou construir em mim uma mente ordenada se eu não jejuar, orar e estudar a palavra. Eu preciso me conhecer. Quais são meus pontos fracos? Quais são as áreas que eu preciso de ajuda? Quais são as áreas que eu preciso alinhar os meus desejos com a vontade de Deus? Eu preciso conhecer essas áreas. E esse é o grande problema de muitos de nós. Muitos de nós estão vivendo como gado. Eu acordo, eu como, eu bebo, eu faço minhas necessidades, eu durmo. Eu acordo e eu vou vivendo como um gado sem parar para analisar a minha própria vida. Quando Paulo fala de participar da mesa de Cristo, ele examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ali a palavra é curado, exame. Faça uma análise profunda do seu ser para participar da mesa. Então eu preciso ter o hábito desse estudo da palavra no sentido de meditar na palavra. Analisar os meus atos durante o dia. Eu gosto de, na hora de dormir, olhar para o meu dia e dizer assim, eu falhei nisso, eu não li. Eu falhei na minha oração, eu falhei no meu devocional. Eu não tive controle em tal momento com Sara, minha filha. Eu não atendi Lara em tal área. E eu preciso parar de fazer sempre, todo o tempo, só a minha vontade. É importante que você faça a sua vontade também, tá? Eu não estou anulando isso. Mas eu estou dizendo assim, eu preciso aprender a alinhar a minha vida no final do dia. Para que no outro dia de manhã eu diga assim, hoje eu preciso viver a verdade de Deus e eu preciso cuidar dessas áreas. E a última coisa que eu preciso ter, então, é vigilância. Jesus disse assim, olha, vigiem e orem, para que vocês não caem em tentação. Olhem a vida o tempo inteiro, estejam atentos, porque o espírito está pronto. Vocês são salvos. Mas a sua carnalidade é fraca, vai fazer com que você, em algum momento, você faça alguma coisa que não é para você fazer. Você vai perder o domínio sobre si mesmo. Então estejam vigilantes, orem, atentos às suas áreas vulneráveis. Fique sempre atento a essas áreas. Tome cuidado com isso. Né? Porque é como se você estivesse sendo seu próprio juiz naquele momento. O primeiro escrutínio é seu. Faço ou não faço? Deus quer? É vontade de Deus? Então, nós somos levados a fazer quando a nossa carnalidade está em alta. Quando eu não estou vigilante. Quando eu estou atento à vontade do Pai e atento à minha própria vida, eu aprendo a controlar. Eu aprendo a negar a mim mesmo. Se necessário, sair correndo. Tá maior do que eu, então sai correndo. Por quê? Porque é a forma que você tem de controlar-se, tá certo? Concluindo, domínio próprio é uma evidência do controle do Espírito Santo sobre a nossa vida. É uma marca de um salvo, né? Significa a maturidade espiritual. É a última coisa que chega. A primeira é o amor, porque você precisa amar a Deus. E aí você passa por todas essas virtudes para chegar do domínio próprio. Eu gosto da escrita bíblica porque ela segue sempre uma ideia de construção. Né? Sofrimento traz experiência, experiência traz perseverança e vai até chegar na esperança. É sempre uma linguagem de um desenvolvimento. Não necessariamente tem que ser dessa forma, entende? Mas ele mostra o entendimento que eu alcanço para chegar nesse domínio próprio, que é uma maturidade. É deixar de ser menino para ser homem. No sentido, é deixar de ser menina e passar a ser mulher, no sentido humano, mais profundo, de nos aproximarmos da pessoa de Cristo.
Portanto, virtude não é a virtude do domínio próprio não é meramente um esforço humano. Aqui é um dom de Deus que me faz viver vida piedosa conforme a vontade do nosso Pai. Portanto, irmãos, nós precisamos buscar e ter o compromisso de que esse fruto seja produzido em nós, nos capacitando a vivermos de uma maneira que honre e que glorifique ao nosso Deus que nos salvou. Amém? Espero que eu tenha sido claro. Vamos orar? Vamos encerrar esse momento com oração. Pai do céu, nós nos colocamos diante do Senhor e nos quedamos aos seus pés. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a grata alegria de vivermos segundo a tua vontade. Para isso, nos ensina a desenvolver em nós o fruto do teu Espírito, Senhor. Todas as virtudes que nós estudamos e nos dá, Senhor, o domínio próprio. Para que sejamos longânimos, para que tenhamos amor, para que aprendamos, ó Deus, a ter longanimidade, para que haja paz em nós, para que sejamos mansos, para que sejamos fidedignos ao Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estudamos essa palavra. E guarde em nosso coração de tal forma que possamos viver vidas que glorifiquem e honrem o teu nome, ó Deus. É a nossa oração. Por fim, eu te peço que o Senhor nos ajude na nossa caminhada. Talhe o nosso coração, Senhor, para conhecermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as benditas consolações do Espírito Santo, o seu domínio próprio, sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo, sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe as suas vidas. Excelente semana a todos.